Muito bem, amigos, muito bem, amigas. Chegou agora o momento de estudarmos o último capítulo desta série sobre Daniel. E como foi bom ter a sua companhia ao longo dessas 12 semanas. Como pudemos aprofundar nosso conhecimento na vontade de Deus para a nossa vida. E é claro que no clímax desse livro, o capítulo 12 fecha com chaves de ouro. E você vai entender que lindo recado Deus tem para todos nós. Por falar em estudar a Bíblia, o nosso guia de estudo, Profecias de Daniel, continua à sua disposição. E você pode fazer esse curso online em nosso site. Nosso site é bibliamais.com.br. E o nosso tema de hoje, o fim da história humana. Daniel, capítulo 12, vai falar sobre o capítulo final. Como terminará a história do planeta Terra. Esse será um tema extraordinário e você precisa estar antenado aí para entender bem. Vamos antes fazer uma oração especial pedindo a bênção de Deus para esse momento de estudo? Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos mais uma vez e termos a chance de estudarmos a Tua Palavra. Suplicamos para que o Teu bom e Santo Espírito esteja conosco e Ele nos ajude a compreendermos as verdades que o Senhor hoje deseja nos revelar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. Pegue a sua Bíblia e vamos então para Daniel capítulo 12. Chegamos agora ao último capítulo desse extraordinário livro do profeta Daniel. Nesse último capítulo, vamos entender como terminará a história do planeta Terra. Como vai terminar a história? Você sabe que Hollywood fez vários filmes falando a respeito do fim da Terra, de como seria o fim da história humana. Acontece que Hollywood não tem o monopólio da verdade. Hollywood não conhece, ou não, pelo menos não tem apresentado, a versão bíblica da história do fim de todas as coisas. Mas Daniel sim. E aqui em Daniel capítulo 12, nós encontramos de fato como terminará a história humana. Ela não termina num grande Armagedon, ela não termina numa explosão cósmica, ela não termina com um outro planeta se chocando com o nosso, ela não termina com um asteroide invadindo o nosso sistema solar, nada disso. Ela termina com a gloriosa volta de Jesus a essa terra. E é sobre isso que nós iremos estudar hoje. Deixemos então que a Bíblia nos apresente a verdade. Creiamos na palavra do Senhor e não nas fantasias de Hollywood. Ao explorarmos Daniel capítulo 12, nós vamos ver os últimos eventos antes do estabelecimento do eterno reino de Cristo. Quando começamos essa série lá em Daniel capítulo 2, nós aprendemos a respeito da estátua. E no final da história, você viu uma pedra arrancada sem auxílio de mãos, atingindo os pés da estátua. Aprendemos aqui que essa pedra arrancada sem auxílio de mãos representa a volta de Cristo em glória e majestade, que dará fim a todos os poderes terrestres e vai estabelecer para sempre o reino de Cristo. Daniel 12 nos conta detalhes a respeito de como isso será. Comecemos no verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Olhe com atenção para esse verso. Nesse tempo. De que tempo está falando o profeta Daniel? Se você voltar para o capítulo 11, verso 40, você vai descobrir que lá fala do tempo do fim. Ou seja, no tempo do fim, vai se levantar Miguel. Quem é Miguel? Ele é o grande príncipe. Ele é o defensor dos filhos do teu povo. É o próprio Jesus Cristo, que em Daniel assume o título de Miguel. Então Miguel vai se levantar. Agora, o que significa o levantar-se de Miguel no capítulo 12? Precisamos olhar então para o capítulo 7.
E aqui nós vamos entender. Daniel escreveu assim: continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Pare um instantinho. Quem é o ancião de dias? Não é Jesus. Jesus é Miguel. O ancião de dias é o Pai, é Deus. Aqui nós temos uma cena judicial. O Pai se assenta. E o que acontece agora? Sua veste era branca como a neve, os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo. As suas rodas era fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam. Miríades de miríades estavam diante dele. Agora preste atenção. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. O tribunal se assentou. Por isso eu estou dizendo que Daniel 7 é uma cena judicial. É um julgamento que vai ter início. O tribunal se assenta e se abrem os livros. A Bíblia fala de livros de registro. Que livros são esses? São os livros que contêm cada palavra, cada pensamento e cada ato do ser humano. Tudo que nós falamos, fazemos ou pensamos estão registrados nesses livros. E no dia do juízo, eles serão abertos. Foi o próprio Jesus quem disse de que todo ser humano, no juízo, vai dar contas até de cada palavra frívola que proferirem os homens. Isso quer dizer que eu e você, um dia seremos levados a juízo. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Não é o apóstolo Paulo que diz que todos nós um dia haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um dê contas do bem ou mal que fez por meio do corpo? A Bíblia não está repleta de textos que falam que haverá um dia o juízo? Não terminou o sábio Salomão o seu livro de Eclesiastes assim? De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas. Amigo, a Bíblia é pródiga em afirmar que todos nós passaremos por um juízo. Agora, em Daniel 12, presenciamos o momento em que o juízo termina. Cristo está se levantando, o juízo terminou. Então Daniel 12 começa a falar das últimas cenas que terão lugar antes da volta de Cristo. Voltemos nossos olhos para Daniel 7, verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens dos céus um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Quem é esse filho do homem? É Jesus. Ele se identificou como filho do homem no Novo Testamento. E ele se achega ao ancião de dias. Quem é? É o Pai. E ele se achega para tomar parte nesse juízo. Nós já estudamos aqui nessa série que esse juízo teve lugar em 22 de outubro de 1844. Isso mesmo. De acordo com a profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, o juízo de Deus começou lá, no dia 22 de outubro de 1844. Isso quer dizer que passaram-se anos e anos. O juízo aconteceu e Daniel viu o fim desse juízo. E o que acontece quando termina o juízo? Bom, nós temos que entender o seguinte. Quando Cristo foi assunto aos céus no ano 31, ele começou o seu trabalho como sacerdote. No dia 22 de outubro de 1844, ele começou o seu trabalho como sumo sacerdote. Então, Cristo tem no céu um ministério bifásico. E ao terminar esse ministério, é hora de Jesus voltar a essa terra. A palavra de Deus nos diz assim: o santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder. E ninguém podia penetrar no santuário, enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Quando Jesus deixar o santuário celestial, ninguém mais poderá penetrar no santuário. Ou seja, terminou o trabalho de investigação, terminou o trabalho de intercessão. A obra de Cristo em favor de seu povo foi concluída. Agora, em poucos meses, Jesus voltará. Mas nesses poucos meses,
O que vai acontecer? Vamos então para o versículo 2. Melhor, ainda no verso 1. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A primeira coisa que começa a acontecer quando Jesus deixar o santuário é um tempo de angústia qual nunca houve, desde que há nação sobre a terra. Esse tempo de angústia foi profetizado também pelo próprio Cristo. Ele falou de um tempo de angústia, de um tempo de tribulação, como nunca aconteceu. Jesus falou desse tempo. Esse tempo de angústia é chamado em Jeremias, capítulo 30, de o tempo de angústia de Jacó. Assim como Jacó se angustiou lá em Gênesis 30, o povo de Deus passará ainda por um período de angústia. E nós vamos entender um pouquinho melhor esse assunto. Aqui está o texto de Jeremias, capítulo 30. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque, pois, vejo a cada homem com as mãos na cintura, como aqui está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia e não há outro. Não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Jeremias fala de um tempo de angústia para o povo de Deus. O Apocalipse fala também de um tempo em que as pragas serão derramadas sobre a terra. Ou seja, quando começarem os eventos finais, os perdidos passarão pelas últimas 7 pragas descritas em Apocalipse 16 e os salvos passarão pela angústia de Jacó, descrita em Jeremias capítulo 30. A humanidade será dividida nesses 2 grupos. Eu e você, ou estaremos num, ou estaremos no outro. A pergunta que eu faço para você, meu querido amigo telespectador, meu amigo internauta, é: você está se preparando para esses últimos eventos? Você conhece o que é a angústia de Jacó? Você já estudou sobre as 7 pragas? Você está se preparando para isso que aguarda o povo de Deus? Quão decepcionante é perceber que há cristãos, há crentes, há pessoas sinceras que estão fazendo o seu melhor no seu preparo para os céus, mas são completamente ignorantes desses temas. E sabe por quê? Porque muitos líderes religiosos que deveriam estar ensinando essas coisas são negligentes em apresentar as verdades da Bíblia para essas pessoas. Reunimos na igreja e ali existem muitos louvores e está correto, mas às vezes se superenfatiza certos ditos dons espirituais. A nossa liturgia fica apenas, quem sabe, dentro do exorcismo, ou no dom de línguas, ou no dom de cura, ou se ensinando teologia da prosperidade, mas a palavra de Deus mesma fica de lado. E nós somos ignorantes desses acontecimentos. A pergunta que nós temos que responder agora é: se vamos passar por essa angústia de Jacó, quais foram os elementos que levaram Jacó a se angustiar e a viver o drama que ele viveu? Bom, primeiro, a incerteza do perdão divino. Os salvos também terão essa incerteza. Interessante que Jesus declarou em Mateus 9,12 que o perdão é condicional. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O perdão é uma condição para a salvação. Mas os salvos, nesse momento, não têm certeza do perdão. É por isso que eles vão se angustiar. Um segundo elemento estressor do tempo de angústia será o medo da morte. Apocalipse 13:15 fala que foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse,
como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Há um decreto de morte que vai atingir aqueles que não adorarem a besta. É claro que eu e você não temos que temer isso, mas mesmo que os salvos não passarão pela morte nesse tempo de angústia, como eles não têm a certeza do perdão, eles estarão angustiados, porque não têm certeza da salvação. Um terceiro elemento estressor tem a ver com o bem-estar dos amados. Você vai lembrar-se que Jacó, ele colocou suas esposas e filhos no final da multidão, quando ele descobriu que Esaú vinha marchando contra ele com 400 homens. Ele temeu por sua vida e temeu pela vida da família. E ele colocou a sua família no final da multidão e enviou um monte de presentes para Esaú, na intenção de aplacar a ira do irmão. Esse foi um fator estressante. O povo de Deus também passará por um estresse semelhante. Mateus declara: estarão 2 no campo, um será tomado, o outro deixado. 2 trabalhando no moinho, uma será tomada e a outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então é perfeitamente possível que dentro de uma casa uma pessoa seja salva e a outra não. O esposo se salve e a esposa não. A filha se salve e o filho não. É nesse contexto de salvação, a incerteza de salvação nossa, das pessoas que nós amamos, o bem-estar, a segurança delas, é que vai acontecer esse elemento estressante da incerteza pelo bem dos queridos. Mas existe um outro elemento que eu queria abordar com você. Um quarto elemento pode ser comparado entre os salvos desse período e Jacó, lá em Gênesis 30. Provações e lutas. A palavra de Deus diz em Hebreus que os filhos de Deus em todas as eras foram apedrejados e provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Olha como a Bíblia descreve os filhos de Deus. Eles passaram por momentos severos de provação. Isso está profetizado agora também para o tempo do fim. Jacó também se angustiou com Deus. Você vai se lembrar que Jacó chegou a entrar numa luta física contra Deus. Ele lutou com o anjo do Senhor a noite inteira. E quando o dia já estava amanhecendo, o anjo disse: eu tenho que partir. E Jacó disse para ele: eu não te deixarei ir, se não me abençoares. Nesse tempo da angústia final, os salvos clamarão a Deus noite e dia por misericórdia. Clamarão a Deus pelo perdão dos pecados, mas estes já foram confessados antes do fechamento da porta da graça, antes que Jesus deixasse o santuário celestial, porque agora não existe mais advogado, não existe mais intercessor. Jesus concluiu o seu trabalho no céu, está voltando para buscar os filhos. Assim, nós temos que entender o nosso momento histórico. Aqui estamos, 2024. O que nos aguarda? A eternidade. Agora, daqui até a eternidade, existem alguns eventos que nós precisamos percorrer. Primeiro deles, nós vamos ter em breve a chuva serôdia. Quando falamos em chuva serôdia, nós estamos falando no derramamento sobrenatural do Espírito Santo que vai acontecer. Esta chuva está prometida em Joel, no capítulo 2, versos 23 e 28, quando o profeta diz que ele vai derramar sobre a terra a chuva temporã e a chuva serôdia. Zacarias, capítulo 10, verso 1, nos orienta: orai pela chuva serôdia nos tempos da chuva serôdia. Hoje nós temos que clamar pelo batismo do Espírito Santo, e ele vai acontecer. E quando vier a chuva serôdia e batizar os fiéis filhos de Deus, nós começaremos a proclamação do Evangelho eterno. E enquanto o primeiro anjo de Apocalipse, capítulo 14, nos leva a anunciar que devemos adorar ao Criador de todas as coisas, virá um decreto dominical, levando o mundo a adorar a Deus no primeiro dia da semana. Nós já falamos sobre esse decreto aqui.
mas eu quero refrescar a sua memória. A palavra de Deus nos ensina que a lei de Deus será a norma do juízo. A lei de Deus está em vigência. E os mandamentos são 10. O quarto deles, o sábado. Contrariando o princípio bíblico do sábado, a besta e o falso profeta, eles vão se unir na promulgação do domingo como dia santo. Isto virá a ser uma legislação mundial. Todas as pessoas serão chamadas e obrigadas a repousarem no primeiro dia da semana. O povo de Deus receberá o Espírito Santo. E enquanto eles estão anunciando o Evangelho eterno, a lei de Deus e o sábado, a besta e seus aliados estão anunciando o domingo. E nós teremos que decidir de que lado ficar. Todos nós teremos que decidir de que lado nós ficaremos no grande conflito entre o bem e o mal. E como pedra de toque desse grande conflito vai estar a questão da adoração. A quem você adora. Apocalipse 14, 7 nos faz um convite. Temei a Deus, dai-lhe glória. E adorai o que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, 9 nos adverte. Se alguém adora a besta e a sua imagem, esse será destruído. Então nós somos convidados a adorar ao Criador no dia que Ele criou para que nós o adorássemos, o sábado. Mas a besta e seus aliados vão convidar o mundo para adorar a criatura, no dia que eles inventaram ser santo, o domingo. E eu e você estaremos no meio desse conflito. E teremos que tomar uma decisão de que lado ficar. Na realidade, essa decisão não pode ser postergada para amanhã, ela tem que ser tomada hoje. E eu te pergunto, que decisão você vai tomar diante da luz da Bíblia, da verdade que está sendo revelada para todos nós? Você vai adorar o Criador no dia em que Ele criou para ser adorado o sábado? Ou você vai continuar achando que o domingo é dia santo, sem ter sequer um único texto da Bíblia para comprovar o que você está pensando? Você percebe como o mundo hoje está caminhando numa direção oposta à palavra de Deus? Para aqueles que acreditam que esse livro é a única regra de fé e prática, não existe outro caminho, senão o caminho da obediência e da submissão à vontade do Senhor. Nesse momento que veio a chuva serúdia, o Evangelho eterno está sendo pregado, nós teremos então o fechamento da porta da graça. Ou seja, quem fez a sua escolha fez, quem não fez está eternamente condenado. E agora, os salvos passarão pelo tempo de angústia e os ímpios passarão pelas 7 pragas. É neste período, que durará, quem sabe, alguns meses, é que nós teremos o tempo da angústia de Jacó. Até que, finalmente, Jesus Cristo aparecerá nas nuvens dos céus em glória e majestade. Então, aqui está o gráfico de Daniel, que aponta para os eventos finais da história desse mundo. Versículo 2 diz: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eternos. Daniel 12:2 está falando de uma ressurreição especial. Nela vão ressuscitar salvos e perdidos. Perdidos? Aqueles que participaram da crucifixão de Cristo, de acordo com Apocalipse 1:7, e aqueles que participaram do seu julgamento, de acordo com Mateus capítulo 26, versos 54 e 56. Na parte dos salvos, são todos aqueles que morreram crendo nas 3 mensagens angélicas de Apocalipse. É por isso que esse livro de Daniel foi selado por Deus até o tempo do fim. As verdades que hoje estamos estudando, elas foram guardadas por séculos para que agora pudessem ser desvendadas. Assim ordenou Deus a Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Sela o livro. O livro foi selado. Agora chegamos ao último momento profético. E nesse último momento profético, o livro está sendo aberto. É por isso que nós estamos compreendendo as coisas que estamos estudando. E o que mais esse último capítulo nos revela? Verso 11.
Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1290 dias. Aqui está mais um período profético de Daniel. 1290 dias. O que significa ser posta a abominação desoladora e o sacrifício diário ser substituído? Significa que o rei dos francos, após a sua conversão, ele vai dar apoio ao papado e haverá uma vitória sobre os visigodos no ano 508. E no ano 508 foi o ano da grande tratativa, quando começou a se colocar o bispo de Roma no lugar do próprio Cristo. O bispo de Roma como sendo aquele que pode perdoar pecados. Isso começou no ano 508. E se isso se estende por 1290, nós chegamos até o ano 1798, o ano em que termina a supremacia papal com a prisão do Papa Pio VI. Então aqui está o calendário profético dos 1290 dias. Daniel 12:2 diz: bem-aventurado que espera e alcança, ou chega até 1335 dias. Daniel 12:13 continua: tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Aqui está uma palavra final a Daniel. Daniel, tu segues até o fim. O que significa? Até a morte. Você vai descansar, você vai morrer. E então Deus dá ao profeta uma certeza: mas você vai se levantar. O que significa esse levantar aqui? Você vai ressuscitar. Essas palavras foram ditas ao profeta Daniel há 2600 anos no passado. Daniel está lá, sepultado em Babilônia, aguardando o dia da sua ressurreição, quando ele então receberá a sua recompensa. E sabe qual será a recompensa de Daniel? Primeiro, Daniel verá todas as pessoas que foram salvas graças ao livro que ele escreveu. Isto fará parte da recompensa de Daniel. Graças ao seu livro, graças às suas histórias, à sua experiência com Deus, o seu legado resultará na salvação de milhares de pessoas. E é claro que a recompensa máxima de Daniel será receber das mãos do próprio Cristo a coroa de vida eterna e estar entre os salvos de todas as eras. Amigos, a recompensa de Daniel pode ser também a nossa. Depende apenas de uma escolha, de uma decisão que nós precisamos fazer. É por isso que a Bíblia declara para nós, em Daniel 12:1, e será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Quem é que vai estar com Daniel na eternidade? Quem é que vai ser salvo? Aquele que tiver seu nome no livro. Qual livro? O livro da vida. Apocalipse 3:5 declara: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de nenhum modo apagarei o seu nome do livro da vida. Então eu e você precisamos ter o nosso nome no livro da vida, para estarmos com Daniel quando Jesus voltar e passarmos a eternidade com Jesus. Pastor Arilton, como eu faço para que o meu nome vá para o livro da vida? É muito simples. Você precisa passar pelo novo nascimento. Porque quando nós passamos pelo novo nascimento, o nosso nome é colocado no livro da vida lá nos céus. O novo nascimento significa o batismo. Jesus disse em Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo. Para que o seu nome vá para o livro da vida, você precisa passar pelo batismo. É por isso que eu tenho um convite especial a fazer a você agora. Nós vamos colocar o WhatsApp do nosso programa aqui na tela. Nosso WhatsApp vai aparecer para você. Eu já vou dar o número para você. 3281-3075. DDD 48. 3281-3075. Mande para esse número a seguinte mensagem: pastor, eu quero me batizar. A nossa equipe vai fazer contato com você
e nós vamos ajudá-lo nessa decisão. Se você quer ter o seu nome escrito no livro da vida lá nos céus, mande para nós agora uma mensagem: pastor, eu quero me batizar. E nós vamos entrar em contato com você. Nós vamos ajudar você nesse preparo. Nós vamos ajudar você nessa importante decisão. E todos nós que passamos pelo batismo, temos o nosso nome escrito no livro da vida lá nos céus. Querido amigo, querida amiga, a palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20 que Jesus está à porta e bate. Se alguém ouve a sua voz e abre a porta, ele entra e faz morada. Eu e você precisamos agora tomar essa decisão. Por isso, mande sua mensagem para esse número que aparece para você agora. Mande para o nosso WhatsApp a seguinte mensagem: eu quero ser batizado. E nós vamos ajudar você nessa caminhada. Se você quer agora tomar essa decisão, eu quero orar por você. Ora comigo. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo chamado que o Senhor hoje nos faz. Nós queremos tomar a decisão de te servir de todo o coração, de fazer a tua vontade e de nos prepararmos para a tua volta. Aceita a entrega desse amigo e dessa amiga que nesse momento toma a sua decisão. Que a nossa vida esteja completamente em tuas mãos e que o Senhor nos ajude em nosso preparo para os céus. Oramos em nome de Cristo. Amém.